Então, bem-vindos a mais uma edição do Beto no Mundo. Hoje, todos me conhecem, já percorri 142 países, 6 continentes, sou um apaixonado por viagens e por compartilhar com vocês essa beleza da diversidade cultural e geográfica do planeta. Então, no episódio de hoje, o 70º episódio, nós vamos levar vocês para a Espanha, né? Como é o conceito da Trip and Travel, você sempre volta diferente de uma viagem, e aqui tem algumas viagens que foram determinantes na minha vida, o high school nos Estados Unidos, estágios na Iugoslávia e na Suíça, e um ano sabático pela Ásia. Viajar é se permitir transformar, né? A cada viagem, cada nova descoberta, nos ensina algo e nos guia para melhores caminhos. Nesse espírito, buscando maior flexibilidade e autonomia, a Trip and Travel deixou de fazer parte da rede STB, mantendo a qualidade de serviço que lhe rendeu o selo virtuoso concedido às melhores agências de viagens do mundo. Mudamos, inclusive, visualmente, espero que vocês gostem. Estamos com essa nova cara, sempre para proporcionar vivências transformadoras em viagens e intercâmbios. O selo virtuoso, sempre lembrando Monsieur Roche, que nos ensinou como fazer uma imersão cultural em cada destino. E hoje nós vamos fazer na Península Ibérica. Ao longo das 40 edições dos nossos Grand Tours, nós percorremos 4/5 do planeta, e a gente tem ainda várias viagens programadas que a gente quer levar vocês. Espanha, capital Madrid, língua oficial espanhol, 60% de católicos, uma monarquia absolutista, com o rei Filipe VI, um dos maiores países em área da Europa, com 500 mil quilômetros quadrados, uma população de 47 milhões de habitantes. E aqui a diversidade regional da Espanha. Olha só que colorido bonito, e cada uma com suas características. Lá no norte, a Galícia, Astúrias, a Cantábria, o País Basco, Navarra, La Rioja, a terra dos vinhos, Castilha, de onde tudo começou, Aragão, a Catalunha, Castilha-La Mancha, Extremadura, Valência, Múrcia e Andaluzia. Então, a gente espera, no final desta hora de apresentação, conseguir mostrar para vocês um pouco de toda essa diversidade. A Espanha tem uma característica que ela é uma grande fortaleza, porque nós temos o mar, né, limitando o Atlântico no norte, né, e leste e oeste, e o Mediterrâneo no leste. E, saindo da costa, já sobe uma cadeia de montanhas. Então, ao longo da sua história, a Espanha vai ter essa característica de proteção natural. As línguas faladas na Espanha, né? Então, nós temos o castelhano, né? Que é o espanhol dito oficial, que é no todo o corpo do país. À esquerda, nós temos o galego, né? Que é uma língua similar, que nos remete ao português, e à direita, o catalão. E, em cima, o basco. O basco é uma língua não indo-europeia, né? Então, ela não tem relação com nenhuma outra língua europeia, né? Enquanto que as outras 3 são derivadas do latim. E a nossa proximidade geográfica com a África, neste mapa, a gente vê o mar Mediterrâneo, e aqui no Estreito de Gibraltar, 13 quilômetros da parte mais curta, separando o norte da África do sul da Europa. Avançando na história, antes os habitantes... A Espanha tem uma história de 30 mil anos de assentamentos humanos. E os povos mais antigos que aí se estabeleceram eram os ibérios,
que vai dar o nome à Península Ibérica, né? Os bascos, né, que estão no norte, então, há 5.000 anos atrás, ali eles já estavam estabelecidos, vindos não se sabe de onde, né? E que até hoje tem uma forte identidade étnica, cultural própria. E os celtas que vieram do centro da Europa vão se estabelecer, vão ter uma conexão com os ibéricos, formando os Celtiberians. Mas logo, como essa porta de entrada no Mediterrâneo, nós vamos receber outras grandes civilizações. As grandes potências navais da antiguidade, que eram os gregos e os fenícios, vão se estabelecer na Península Ibérica. Vocês veem em lilás, né, a quantidade de portos que eles implantaram no norte da África e sul da Espanha, inclusive em Portugal. E aqui, à direita, nós vemos em Ibiza e na costa de Valência, em Barcelona, né, assentamentos gregos. Então, a matriz humana começa com os ibérios, os bascos e os celtas, daí nós vamos ter ligações culturais, comerciais, né, com os gregos e fenícios. Os fenícios vão se estabelecer um grupo de fenícios vão se estabelecer no norte da África, onde hoje é a Tunísia, e vão formar Cartago, e de lá vão construir um grande império, o Império Cartaginês, que vai pegar metade da atual Egito, atual Espanha, aqui o mapa de 213 a.C., né, onde mostra esse grande domínio cartaginês. Então, nós vamos ter uma mescla, né, da população nativa dos íberos, né, fazendo parte dessa grande malha comercial que era do Império Cartaginês. Mas a gente sabe que logo em seguida eles já vão enfrentar um novo potência que surge, que são os romanos, né? Então, das guerras púnicas entre cartagineses e romanos, os romanos saem vencedores e eles vão conquistar, então, toda a região que estava sob domínio dos cartagineses e que nos interessa aqui é toda a Espanha, né, passa a ser a província de Hispânia, província romana. E nós temos 3 imperadores que nasceram que são oriundos da Península Ibérica, né, que é Trajano, Adriano e Teodósio. Teodósio I. Então, mostrando a importância que foi a Ibéria, né, dentro do Império Romano. Então, a expansão do Império Romano chega a tal ponto que no final do século IV ele vai ser desmembrado, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, né, já cristianizado, e no século seguinte começa a queda do Império Romano, um império vasto demais para ser controlado, divisões internas, e nós vamos ter os povos ditos bárbaros, né, que vindo do norte vão pressionar as fronteiras do Império Romano, e dentro da nossa área de interesse nós temos aqui os visigodos, né, que vão chegar e conquistar a Espanha. Em 476, né, nós vamos ter a queda do Império Romano do Ocidente, né, já cristianizado, e as terras deste império vão ser ocupadas por diferentes povos bárbaros, né, os francos, os godos, os visigodos, os lombardos, né, e aqui na nossa região nós vamos ter os visigodos.
Então, em 476, a queda do Império Romano, oficialmente, né? E 30 anos depois, vocês já vão ver os visigodos, né, conquistando praticamente toda a Península Ibérica. O Suebe, que é um outro povo bárbaro, vai controlar o que, por mais alguns séculos, o que é a Galícia, né? E os bascos, que conseguiram se manter de uma forma independente. A capital, desde o período dos visigodos, é Toledo. Toledo, que vocês conhecem, próxima de Madrid, né? Vai ser a capital durante o período visigodo e outros que se sucedem, até mais recentemente ser trasladada para Madrid. Os visigodos vão ficar 2 séculos, né? Em 710 morre o bonitão aqui, que é o rei Witiza, e vai ter uma disputa de poder entre quem o sucede, de um lado o filho, de outro lado o filho de um outro soberano, que vão disputar. Eles pedem auxílio aos Omíades, que é os árabes que desde o século anterior vão se expandir a partir da Península Arábica e vão conquistar grande parte do Oriente Médio, a Mesopotâmia, o norte da África, e vai estar aqui chegando às portas da Península Ibérica. O Tariq Ibn Ziyad, ele vai agradecer o convite feito por uma dessas partes de um desses soberanos visigodos em disputa, e não só vai ter uma grande vitória, né, como vai ficar. Né? Então, com isso, nós vamos ter, né, em 6 anos, até 718, a tomada de toda a Espanha, a Península Ibérica, pelos árabes omíades. Então, em 622, começa essa expansão árabe, né, com Maomé trazendo essa nova religião, e a partir da primeira dinastia, que são dos Omíades, né, essa grande expansão, né, chegando, né, naquele século, no século VIII, no caminho de Paris, onde eles vão ser detidos por Carlos Martel, né, e com isso levados de volta até os Pirineus, sendo essa a fronteira mais ao norte que eles vão ter nesse extremo da Europa. Então, nós temos aqui, em 722, a Península Ibérica toda fazendo parte desse grande complexo. Isso vai beneficiar inicialmente, né? Então, nós vamos ter uma Península Ibérica que faz parte de um grande império que se estende desde a Índia, né, até o Atlântico. Então, como grande parte, como antes ela pertenceu ao Império Romano, daí vai estar pertencendo ao Califado Omíade. Mas entre eles também vão ter divisões, e em 750 cai o califado, ele passa para o poder dos abássidas, que vão deslocar o poder para Bagdá, e com isso nós vamos ter um potentado, um emirado islâmico na Península Ibérica, que está separado do califado abássida no Oriente. Então, ele vai ser independente. Com isso, ele traz o que trouxe de conhecimento, né, que os árabes vão trazer do Oriente Médio, da antiguidade greco-romana, e vão criar uma civilização bastante sofisticada aqui no Emirado de Córdoba. Carlos Magno, em 800, logo em seguida, né, ele é um rei franco, ele vai ser coroado né, imperador do Sacro Império Romano,
no ano de 800, e com isso fortalece ao norte dos Pirineus, né, esse reino, esse império cristão, né, que vai deter o avanço dos que poderiam ter a intenção de ter os árabes para o norte, né? Então, nós vemos aqui o recomeço dos reinos cristãos, né, do reino de Leão e de Pamplona, que é a área de Navarra, né? Então, em 950, já começa a perda de território do Califado de Córdoba. Mas ainda ele tem todo um esplendor que nós vamos ver quando a gente aqui apresentar Córdoba, com a sua grande mesquita, né, onde era não só um centro religioso, mas também do saber, do conhecimento. Avicena, né, que foi um dos grandes sábios, né, do milênio, né, do primeiro milênio, então ele frequentava a corte do Califado de Córdoba, e com todo o requinte, a riqueza que o Califado dispunha, né? E vocês vão ver quando a gente for falar agora, daqui a pouco a Andressa entra para nos falar sobre o flamenco, né? Como ele tem toda essa ligação com o mundo árabe e o mundo judaico que convivia. Então, os árabes, os mouros, mais do que árabes, né? Porque eles eram muçulmanos que vieram do norte da África, onde tinha duas matrizes, né? Dos árabes, que vieram da Arábia Saudita, né? E que vão islamizar toda essa região, e o povo berber nativo, né? Então, é essa a composição étnica, né? Que vai junto com as populações locais dos íberos, os romanos que ficaram, né, fazendo complexa, né, as sociedades da Espanha de então. Então, algumas cenas desse período do Emirato. Passa-se um século, né? Nós já estamos no século XI, e esses reinos cristãos vão se subdividindo. Então, seja por disputas familiares, com a morte de um rei, divisão entre os filhos, disputa de outros nobres por territórios. Então, nós já vamos ter o reino da Galícia, o reino de Leão, Castela, Navarra, e até o Condado de Barcelona. Então, são nomes que vocês já vão ligar com a distribuição que eu apresentei no início deste episódio da Espanha no Beto do Mundo, onde mostra as diferentes regiões culturais da Espanha. Então, nós estamos ali, estão se desenvolvendo, e eles vão se desenvolver principalmente pelo fato que o Emirado cordobês, ele cai e ele se desmembra em várias taifas, ou seja, nós iríamos ter os líderes islâmicos, né, mouros, mas não mais unificados como um emirado único de Córdoba, né, mas o de Zaragoza, o de Badajoz, de Sevilha, de Córdoba, e com isso eles vão enfraquecer e vai permitir que os reinos cristãos do norte comecem a descer, né? Isso é uma véspera das cruzadas, né? Então, essa reconquista cristã é um ensaio para o que vai acontecer no outro extremo do Mediterrâneo. Então, aqui nós temos os reinos cristãos de Castilha, León, Aragão, Condado de Barcelona, abocanhando, pouco a pouco, essa grande área, né, que estava sob o domínio islâmico, né, dos mouros que saíram do norte da África e se estabeleceram na Espanha.
Então, aqui em 1090, para a gente se localizar na linha do tempo, né, temos o lançamento da primeira cruzada, né? Então, nós estamos contemporâneos com a conquista, né, a reconquista cristã, seja aqui na Península Ibérica, no extremo ocidental do Mediterrâneo, quanto na Terra Santa, né, com as cruzadas chegando em busca da reconquista de Jerusalém. Nesse período medieval, né, nós vamos ter a figura de Elcide, que é um nobre guerreiro castelhano, que ele vai lutar por Castela contra outros reinos cristãos e contra os mouros, né? Então, ele é um elemento, uma figura que representativa desse mundo dos cavaleiros e das disputas de então. Passa-se um século, né? Então, 1141, nesse século XII, surge Portugal. Então, o Afonso Henriques, ele se declara independente como rei, e como a Castela, né, estava em disputa com o reino de Aragão, eles deixaram o surgimento, né, deste enclave na sua fronteira ocidental, né? Então, aqui no século XII vai surgir Portugal pela primeira vez. E ali vocês veem que a linha entre áreas verdes islâmicas e as coloridas dos reinos cristãos vai se alterando ao longo dos séculos. Portugal surgiu porque a Espanha deixou. E aqui nós estamos mostrando as grandes cruzadas, né? Então, as cruzadas que vão sair de diferentes pontos da Europa, vão chegar até Constantinopla e de lá a tomada de Jerusalém, né? E nessa época, nós, aqui na Península Ibérica, também estamos ganhando terreno em direção ao sul. A tomada de Jerusalém. E aqui então, nós vemos os soberanos cristãos da Península Ibérica nessa guerra santa, né, em busca das conquistas das terras do sul. Então, agora só sobrou 1/3, 1173, né, só sobrou 1/3 do mundo islâmico no sul da Espanha, mas neste momento fazendo parte de um grande califado que é o califado dos almohadas, né? Então vai ter reforço, né, em termos militares por fazerem parte, não é mais um emirado de Córdoba, que era só na Península Ibérica, né? Então, esse faz parte, é uma continuidade territorial, cultural, comercial com o atual Marrocos. Em 1212, né, é um marco muito importante para o mundo cristão ibérico, que teve a vitória na Batalha de Tolosa, né? E com isso, né, eles vão conquistar todo o sul da Espanha, sobrando apenas um emirado, o Emirado de Granada. Passa-se os séculos, nós chegamos no século XV, nós vamos ter o início da criação da Espanha como a gente conhece hoje, graças ao casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão. Então, eles continuavam soberanos dos seus próprios territórios, mas seus descendentes, né, como herdeiros, tanto de um quanto de outro, vão constituir a Espanha que nós conhecemos hoje. Um deles, né, é o neto de Isabel, e durante o reino de Isabel e Fernando, nós vamos ter
a tomada de Granada, em 1492, as grandes navegações e a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então, são marcos importantes na história, que vão ser determinantes na história da Espanha. Carlos V, avós muito famosos, né? Carlos V é neto de Isabel e Fernando pela mãe, a mãe Joana, e pelo lado paterno vem dos Habsburgos, que, de um lado, ele tem os Habsburgos que já controlavam a Áustria e a Alemanha, que se casou com a princesa da Borgonha, que traz Flandres no seu dote. Então, na época de Carlos V, nós temos uma Espanha poderosíssima, né, que cobria toda essa região, Península Ibérica, os Países Baixos, a Borgonha, chegando até a Alemanha. E ele também foi imperador do Sacro Império Romano. O seu filho, Filipe II, vai herdar a Península Ibérica e o seu irmão Ferdinando vai ficar com o Império original dos Habsburgos, né? E o Filipe II vai continuar a sua expansão nesta época, né? Voltando aqui em Carlos V, nós vamos ter a conquista de Hernán Cortés do México, de Pizarro da área Inca, né? E com isso, seja o ouro e a prata das minas do México e das minas do altiplano andino vão enriquecer a Espanha de tal forma que vai proporcionar que Carlos V faça guerras em diferentes frentes, né, para expandir os territórios e para ser uma grande figura da política, da geopolítica de então. Na primeira metade do século XVI, era um dos homens mais poderosos da Europa e do mundo, né? E Filipe II vai continuar na segunda metade do século XVI, também ainda aproveitando as benesses, né, do ouro e da prata das Américas, onde ele conduziu um império onde o sol nunca se punha, que vinha desde as Américas até as Filipinas, e vai entrar em conflito com as outras potências que querem buscar que competem com esse comércio atlântico, né? Então, nós vamos ter os corsários ingleses, franceses, holandeses, que vão atacar os galeões espanhóis que estão vindo cheios de riqueza das Américas, né? E, com isso, ele entra em conflito com a Espanha e a sua invencível armada acaba sendo um grande fiasco e começa o fim deste grande império. Então, aqui em 1790, avançando, nós temos esse império que, né, controlava grande parte das Américas, as Filipinas, mas sem o poder econômico e político, né, de conseguir mantê-lo intacto. Em algumas décadas no início do século XIX, ele vai ser todo desmantelado, né? Então, Napoleão ocupa a Espanha, coloca seu irmão como rei, toda essa região colonial, vendo o vácuo do poder na matriz, grita pela sua independência. Nós vamos ter a independência entre 1810 e 1822 de praticamente toda a América. Só vai sobrar algumas colônias, né, que é Porto Rico, Cuba e as Filipinas, que no final do século XIX também ficam independentes ou tomadas pelos Estados Unidos. Avançando no século XX, então nós já vamos ter uma Espanha que volta a ser uma Espanha peninsular,
nós temos as Ilhas Canárias, mas não vamos ter mais nenhuma das colônias, e vamos passar neutros na Primeira Guerra Mundial, e em 1930 começa conflitos entre duas linhas políticos sociais, né? Que vai declanchar em 1936 com a Guerra Civil Espanhola. De um lado, os republicanos, né, e de outro lado, os nacionalistas, liderados pelo general Franco. Né? E, com isso, que ele vai se aliar ao nazifascismo, né, durante Guernica vai ser bombardeada pelos alemães, e após a Segunda Guerra Mundial, esse Estado pária, né, ditatorial, acaba se aproximando, né, das potências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, que quer um contraponto com a expansão soviética que está acontecendo no leste europeu. Então, com isso, nós vamos dar longa vida à ditadura de Franco, que vai até 1975, quando ele falece, e é sucedido no poder o Juan Carlos, o rei Juan Carlos, e atualmente o seu filho, que é o Felipe VI. Com isso, a gente termina aqui a nossa parte histórica e avançamos para a nossa apresentação dos pontos de interesses culturais da Espanha. Então, o registro dessas fotos foram retiradas do nosso Grand Tour Douro, onde a gente começou em Madrid, fomos para Salamanca, de lá fizemos um cruzeiro pelo Douro até o Porto. Né? Então, aqui, alguns dos participantes do nosso Grand Tour Espanha e Portugal de 2017. As regiões da Espanha, relembrando vocês, agora com toda essa parte histórica fica mais fácil da gente visualizar por que tem essas divisões, que eram estados principescos na Idade Média, e hoje são estados, províncias da Espanha. Nós temos a Galícia, em Lilás, Astúrias, a Cantábria, País Basco, Navarra, Aragão, então de Filipe de Aragão, Castela e León de Isabel de Castela, né? E a Catalunha. As regiões que nós vamos apresentar hoje com mais destaque, Andaluzia, a Catalunha, né? E as Ilhas Baleares, com vários convidados especiais. Então, um país que o turismo é a sua grande indústria, né? E por tudo isso que nós vamos ver, um país diverso, né? E essa diversidade étnica e cultural vai se refletir nas artes, com expoentes de Velázquez, a Picasso, a Miró, Garcia Lorca, Buñuel, Dalí. Então, tantos expoentes, e cada um com tanta personalidade, e que faz com que a Espanha seja rica em tantos sentidos, né? Seja por toda essa longa história que a gente viu, as características regionais, e esses grandes expoentes artísticos que partiram de Espanha e conquistaram o mundo. Capital, Madrid. Então, aqui um plano da cidade de Madrid para colocar os pontos principais, né? Então, aqui nós temos o Parque do Retiro, o Museu do Prado, o centro medieval em torno aqui da Gran Via e da Praça Maior, né? O Palácio Real, né? E os museus que a gente vai falar, que é o Museu do Prado, o Museu da Rainha Sofia. Então, é uma cidade, né, que a maior parte de vocês conhecem, né, e que ela é fascinante, né? Então, essa parte central é pequena o suficiente para se fazer com boas caminhadas,
principalmente se a gente dividir em setores, né? Um dia para os museus, um dia para a parte medieval, e que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Então, pegando a CAI Maior, né? A gente tem aqui a Praça Maior, o Palácio Real, e do lado de cá o Parque do Retiro e os grandes museus. Onde eu gosto de ficar, né? Então, nessa parte central, né? Se está perto de tudo. Aqui temos Cervantes, o pai da língua espanhola, representado aqui por Dom Quixote. O Palácio Real e a Praça Maior, o coração no entorno dela, né, nesse formato renascentista, né, nós temos no entorno dela, vamos ter todas as ruelas do centro medieval. Uma das praças mais bonitas da Europa, pelo seu tamanho, pela homogeneidade, pela simetria, né? Eu adoro a Praça Maior. Acho a escala dela é legal, não é grande demais, mas é grande o suficiente para ser imponente. Algumas das janelas aqui da Praça Maior, o entorno. O Museu do Prado, né? Então, todos os grandes nomes da pintura espanhola, Velázquez, e o El Greco vão ter seus setores em destaques, Goya vão ter seus destaques aqui no Museu do Prado. E no Museu da Rainha Sofia, né, nós vamos ter a obra máxima, né, que é a Guernica de Picasso, né, onde retrata essa cidade de Guernica, que foi bombardeada durante a Guerra Civil e que levou, né, então, ao mundo, né, e as tragédias dessa guerra que se estendeu por 3 anos na Espanha e que deixou marcas até hoje. Andressa já está aí? Marisha, você está vendo a Andressa? Oi, Beto, acabei de... ela pediu para entrar, acabei de admitir ela aqui. Ah, então tá. Então, Andressa Porto é bailaora, tá certo essa expressão, Andressa? De flamenco, produtora cultural e idealizadora do Sahara Núcleo de Arte e Cultura Flamenca. Boa noite, bem-vindo ao Beto no Mundo. Oi, boa noite, Beto, boa noite a todos. Estão me escutando? Estamos te escutando, mas não estamos te vendo. Tu tem que liberar teu vídeo também. Agora Está sim. aí! Ai, que linda! Perdona! Então, Andressa, me conta um pouco, antes da gente falar sobre Andalucia, né? O que tu fazes e da onde que surgiu esse amor pela arte, pela dança que veio de lá? Então, quero começar agradecendo a oportunidade, uma alegria imensa estar participando hoje dessa live com todos vocês, capitaneada pelo maestro Beto Conte. Olé. O meu amor pela dança surge muito das minhas vivências em casa, não especificamente com flamenco, mas meu pai tocava a guitarra, o violão, cantava em espanhol lindamente, então aí começa uma paixão pelo idioma. Na verdade, o meu amor começou pelo idioma, pelo espanhol. Eu tive a oportunidade aos 12 anos de fazer classes de espanhol com uma aficionada pela cultura como um todo, que me transmitiu, nessa época, a paixão pelo flamenco, e eu disse um dia eu vou fazer isso, e fui atrás do meu sonho,
relativamente tardiamente, aos 26 anos, comecei a estudar, mas o bichinho do flamenco me picou e eu mergulhei de cabeça nesse universo. Tive a oportunidade de algumas vezes, 7 vezes estive na Andalucia, e realmente o flamenco é algo para se estudar uma vida inteira. Hoje eu tenho um grupo Zahara Flamenco, e mais recentemente, em função de uma trajetória espiritual, me encontrei também com o universo da dança sefaradi, que é dos judeus de origem ibérica. Acho que, resumidamente, é isso. Então, a gente vai continuar com a voz da Andressa, enquanto eu vou compartilhar aqui as imagens da Andaluzia. Então, pode falar, Andressa. Linda, eu estava aqui olhando essas imagens e pensando em toda essa diversidade que tu coloca, Beto. Realmente, a Andaluzia é um universo vastíssimo, assim como o flamenco e seus diferentes palos, né? Vou falar um pouco do flamenco, porque o Beto fala muito melhor do que eu sobre a arquitetura e, enfim, as paisagens, né, e as atividades culturais, os locais. Mas a Andaluzia, ainda que seja relativamente pequena, ela tem realmente uma diversidade muito grande. A gente, no flamenco, percebe isso. A gente, quando pensa no flamenco, pensa numa árvore com muitos galhos. Esses galhos são os palos, e os palos são muito relacionados a essas regiões que o Beto mostrou ali, né? Então, Las Rondeñas, por exemplo, é um estilo musical específico de ronda, as sevilhanas de Sevilha, as malaguenhas de Málaga, e por aí vai. Então, realmente, o flamenco é uma maneira muito interessante de entender um pouco da peculiaridade da Andalucia em relação à Espanha, e também de cada cidade, cada região, ainda que seja, por exemplo, quando a gente está falando dessa parte, né, quando o Beto colocou ali Málaga, temos Cádiz, ambas litorâneas, mas as pessoas, tenho amigos de Cádiz e amigas malaguenhas, as pessoas se comportam, falam de forma diferente e têm estilos um pouco diferentes. Então, realmente, é um lugar para ir, para ficar, porque tu consegue pegar o tempero, digamos assim, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da gastronomia, que é incrível, mas o tempero de cada local que, sim, tem as suas assinaturas, digamos assim, muito nítidas quando a gente está lá, né? Isso que é o legal de viajar, é poder perceber essas nuances, né? Então, a gente tende a resumir, sintetizar, né, as impressões, falar sobre a Espanha como um todo, né? Ou a Andaluzia, né? Mas daí, quando tu estás em loco, né, a gente vai ter essa oportunidade de conhecer e entender essas peculiaridades, que é o que uma imersão cultural nos proporciona. Né? E além de Ronda, ou em torno de Ronda, nós temos os pueblos blancos, né, que recebem esse nome em função da cor branca das casas, das aldeias, né, pintados com cal para repelir o calor, porque no verão é muito quente. Muitas dessas aldeias fazem parte do Parque Natural da Serra da Guasalema, que dá um fator adicional de interesse turístico. Então, eu amo os pueblos blancos. Né? Então, aqui a Ronda, e aqui nós temos, né, em torno de Ronda, Zahara, né, que é o nome do Centro Cultural e de Dança da Andressa, né, é uma das cidades mais... Zahara de la Sierra
e temos Zara de los Antunes, tem 2 Zaras em Andalucia. Tá certo. Então, aqui uma sugestão de itinerário dos Pueblos Blancos, né? Então, sai de Ronda, vai a Olvera, vai na Zara de la Sierra e segue até em direção a Sevilha. Olha o que é essa ponte, né, que ligando dois flancos rochosos de Ronda, muito impressionante. E seguimos para Granada, né, onde tem o último reduto mouro na Península Ibérica, tendo como maior expoente a Alhambra, né, o símbolo da resistência moura, e aqui o centro histórico, onde se fica, né, tenta ficar nessa região aqui, próximo ao centro medieval, que vai estar próximo o suficiente do ponto de visita mais importante de Granada, que é o Palácio de Alhambra. Então, aqui a gente vê o Alhambra, uma continuidade natural da montanha, né? Tendo a Sierra Nevada ao fundo. É maravilhoso. Então, a Alhambra é um daqueles locais que a gente tem que comprar os ingressos, né, com muita antecedência, né, porque eles se esgotam, né? Então, hoje em dia é só entrar no site oficial de Alhambra e ali tu escolhe o dia, o horário para visita, e eu sempre sugiro fazer visitas guiadas. Granada tem um tipo de flamenco próprio? Totalmente. Eu estava aqui suspirando vendo essas imagens. Granada, tu sabe que eu estou aqui, vocês estão vendo só um pedacinho, mas eu chamo carinhosamente o meu espaço de Cueva Zara. E as cuevas em Granada, claro, tem o símbolo principal de Granada é a Alhambra, sem dúvida alguma, se passa um dia inteiro lá, realmente é cada detalhe que a gente tem que assimilar, mas eu sugiro fortemente uma visita a Las Cuevas del Sacromonte, que é um bairro gitano-mouro, né, como tu bem colocou, é uma resistência moura, né, se encontra ali em Granada, e as cuevas, em espanhol, cueva significa caverna, então um lugar, uma caverna literalmente, onde os gitanos se refugiavam, viviam, então é belíssimo, também pintados de branco, e hoje em dia é um reduto fortíssimo de flamenco. Como em todos os lugares, eu sugiro também se informar com antecedência, porque tem locais um pouco mais, digamos que, turísticos e comerciais, outros um pouco mais raiz. Então, vai depender do que a pessoa está com desejo de assistir. Então, tu falas do mundo cigano, né, os gitanos, né? E está aí a dança flamenco, nós vamos ter influência muçulmana, tem também as raízes judaicas e ciganas. Os três se mesclam ou cada um é uma linha diferente? Tu sabe que tem muito estudo sobre a origem do flamenco, mas a conclusão que se chega é que o flamenco é a amálgama, porque historicamente esses povos se reuniram em determinado momento histórico no sul de Espanha, Andalucia, existia uma convivência dentro do que cabe, digamos que assim, amistosa, existiam acordos, né? Não quero, se tem algum historiador aí também, eu não quero ir muito além, mas existia uma convivência, isso é um fato. Dessa convivência, imagina quanta cultura cada um desses povos já traz, e em função da convivência, nasce o flamenco de uma maneira absolutamente orgânica e natural. As mourerias
As ruderias estão próximas, esses seriam esses bairros, né? Como se tem agora Sacromonte, em Granada, uma moreria, próxima a uma juderia, existiam trocas comerciais, culturais e de convivência, onde inicialmente uma música, porque o flamenco ele nasce do cante e não da dança. A gente associa muito a dança, que é o que chega mais para nós, né? Mas o flamenco nasce de um lamento. Esses três povos tinham muito a lamentar. E então nasce desse lamento. Também são povos bastante festivos, então transformavam as suas penas em alegria. E assim surge o flamenco, e é essa árvore, como eu disse, com diferentes palos, com uma riqueza tremenda, incrível, mas sim, os ciganos, digamos que são considerados os responsáveis por fazer com que o flamenco hoje esteja no ponto como está. E a gente vai continuar com a Andressa aqui, vamos avançar para Córdoba, né? Então, Córdoba, porque o rio Guadalquivir, ele chega até Córdoba, então ele passa por Sevilha e chega até Córdoba, é um dos poucos rios navegáveis da Espanha, né? Então, por isso que a Espanha até hoje, ela tem todas essas divisões, porque é um território montanhoso, em geral, né? Com várias serras que separavam os bascos dos galegos, dos castelhanos e aqui embaixo dos andaluzes, né? E com isso nós vamos ter poucas trocas culturais, né, ao longo dos séculos, né? E porque é o meio as estradas, os rios que fazem essa união antes de nós termos os grandes meios de transporte que nós temos hoje. E Córdoba era a capital e foi a capital durante grande parte dos 800 anos da dominação islâmica do sul da Espanha, né, em função do rio Guadalquivir, né? Então, tinha acesso para chegar tropas e para fazer as trocas comerciais. E Córdoba é o exemplo da fusão entre a cultura islâmica e cristã, né, na sua mesquita catedral, e, além disso, nós vamos ver outras coisas. Então, aqui nós temos a catedral, a juderia. Então, a catedral, aqui as pontes sobre o rio Guadalquivir, com a catedral ao fundo. Então, de fora, ela tem essa imagem de catedral que está no nosso imaginário, né? Então, mas por dentro, ela é totalmente moura, né? Então, quem teve as obras no norte da África, principalmente em Marrocos, é uma continuidade natural de Al-Andalus, quer dizer o oeste, era a parte mais ocidental do mundo islâmico. Então, nós estamos dentro de uma catedral que foi uma mesquita e mantém todos os elementos artísticos, escultórios, né, deste mundo. E aqui um melange cristão. Então, Córdoba fica no meio do caminho entre Granada e Sevilha. Se vocês não quiserem fazer tantas paradas, né, pode ter Granada como base por 2 dias, sai de manhã, visita Córdoba ao longo de todo o dia e vai dormir em Sevilha, onde fica mais 3 dias. Mas tem atrações suficientes para também se fazer um pernoite aqui. O bairro da Juderia, com as suas ruas estreitas. Então, quando Granada foi tomada em 1492, os judeus foram expulsos, né, e tinha a opção de se converter ou a expulsão, né? E os mouros também, sendo que eles vão tolerar os mouros por mais um século, né? Quando depois
vai ter a Inquisição e vai ter a perseguição aos falsos cristãos, né? E enquanto durante uns 800 anos existia uma convivência entre os três povos do livro, né? Os muçulmanos aceitavam os judeus e os cristãos, né? Pois tinham o Antigo Testamento em comum. Sim, as religiões monoteístas, né, conviviam. Exatamente. E agora chegamos em Sevilha, né? Então, tu me permite, eu gostaria de falar algo sobre Córdoba. Por favor. Justamente foi em Córdoba que eu recebi a inspiração para criar esse grupo de dança sefaradi, que é o único do Brasil, visitando a juderia, que é belíssima, porque se vocês vão a Granada é muito moura, tem as casas de chá, então muito forte a cultura moura. Lógico que temos em Córdoba a Mesquita Catedral, mas a juderia é um local muito interessante. Tem a Casa Museu Sefará. Nesse local, inclusive, tem uma série de nomes de agradecimento de judeus que foram salvos por muçulmanos. Então, é muito emocionante a visita à juderia e a essa casa de Sefará, recomendo. Em Córdoba também temos a Medina Al-Azhara, que é também um dos últimos locais antes da tomada de Córdoba pelos cristãos. E Córdoba tem a Puente Romana, como tu colocou ali. Existe, como tu disse, mas eu recomendo visitar Córdoba. Com certeza. Não, eu recomendo visitar. O que eu só comentei, né? Quem tem tempo curto, né? Pernoita em Granada, né? Sai cedo, passa o dia inteiro em Córdoba para terminar em Sevilha. Mas havendo tempo, com certeza, merece os seus 2 dias lá. E agora a gente vai mostrar a tua Sevilha também. Então, Sevilha chegou a ser uma das cidades mais poderosas da Europa, né? Então, o Guadalquivir, né, chegava até Sevilha. Então, daqui de Sevilha que saíram as grandes navegações espanholas, né? Então, em torno da catedral, com a sua torre, a Giralda, depois vamos ter o Alcazar Real, né? Então tem o bairro Santa Cruz, que é super cênico, né? A Praça dos Touros. Então, Sevilha é uma cidade com 1000 atrações. As construções de maior esplendor, a Torre do Ouro, a Catedral de La Giralda e o Alcazar Real. Então, mostrando algumas das obras imponentes aqui da cidade. Praça de Espanha apareceu agora, né? Oi? A Praça de Espanha, belíssima. Perfeito. Com os azulejos homenageando cada uma das cidades da província da Andalucia. A Torre del Ouro. E aqui o Alcazar Real, né, que nos remete de volta, né, então, ao mundo mouro, era a sede do poder local, né, onde a gente se visita, toda essa parte se faz peatonal. E a catedral, né, com a Torre da Giralda, quem conhece a Giralda também em Marrakech vai ver as similaridades, né? E aqui nós temos a catedral onde tem o corpo de Cristóvão Colombo. Andressa, e tu vai nos dar uma palhinha de uma dança? Não estava combinado, mas se tu bailo. Aqui o arquivo real das Índias, então, de toda a parte das grandes navegações, né? Tá aqui o registro.
E vai da dança aí? Vou ser super sincera com vocês. Eu tô aqui do meu telefone. Se vocês não se importarem, eu vou marcando o compasso. Eu só não tenho como botar som porque não me preparei. Mas Não, é isso aí. É só dar uma ideia para gente. Já que então tu encerrou essa charla sobre Andalucia em Sevilha. Sevilha é a capital da Andalucia, é uma cidade, nossa, merece um tempo, porque realmente é riquíssima em diversos aspectos. E falando do flamenco, é a capital do flamenco. Em Sevilha acontece a Bienal, que é super importante para quem se interessar. É uma dica muito bacana, e em época de Bienal de Flamenco. Uma outra época bonita também seria na Feria de Abril, que é onde se bailam as sevilhanas, que é bem típico. Quando a gente pensa no flamenco, quem não é do meio, a gente imagina aquela flamenca toda trajada, e com os lunares, né, que são as bolinhas, e as flores, e os cavalos, e as carruagens passando. Isso acontece em Sevilha, esse baile típico que eu vou fazer para vocês aqui um pouquinho, que é a sevilhana. Tá bem? Perfeito. Vamos lá, então. Vamos ver se eu estou bem colocada. Vai lá. 1, e 2, e 3. Larirararira, larirarira. Saiu perfeito. Se eu te dissesse que tu ia ensaiar, não ia sair tão legal. Valeu. Depois, Andressa, tu me passa quando tem alguma apresentação, né? Que daí eu divido aqui com o público. Muito obrigado pelo teu tempo, compartilhar conosco, e fica aí para tu ver mais belezas da Espanha. Beijo. Claro, vocês. Um beijo grande, muito obrigada. Então, do extremo sul, vamos para Galícia, no norte do país. Então, Galícia, para vocês se localizarem no extremo norte, continuidade, se vocês vão ao Porto, de Porto para Santiago de Compostela, vocês vão estar na Galícia, né? E La Coruña, né? É uma das grandes cidades, e a que nós mais conhecemos, né, é Santiago de Compostela, como o ponto final da peregrinação que começa na França, atravessa todo o norte da Espanha e chega até Santiago de Compostela. No sul nós temos Pontevedra, né, Lugo, que é interessante também, então várias cidades aqui da La Coruña, da Galícia. Então, talvez alguns de vocês já tenham feito o caminho Santiago-Compostela, né? Quem começa pelo caminho francês, normalmente voa até Pamplona, de Pamplona vai de táxi até Saint-Jean-Pied-de-Port, e de lá começa Saint-Jean-Pied-de-Port, como vocês falam, Pamplona, algumas cidades ao longo do caminho onde se pode parar, porque tem mais infraestrutura e pontos de interesse, como Burgos, León, né? Mas é sempre o caminho espiritual, né? Que vai nos preparando, né? Gastando o físico para deixar aquela energia mais sutil espiritual até a chegada em Santiago de Compostela. Aqui a catedral, o ponto final desta grande caminhada. São Jacques de Compostela. E Castela, a Castela de Isabel de Castela, né? Quer dizer, tem duas, tem a Castela de cima e a Castela de baixo, né? Então, mas toda essa região é a região de Castela. Toledo, capital
durante o período dos visigodos, também do primeiro período islâmico, até ser trasladada para Madrid. Então, é uma das cidades mais fotogênicas e cênicas que eu conheço, né? Tendo toda essa, ela já era uma fortaleza, né? Com 3/4 circundados pelo rio, o rio Tejo, e com a muralha nas outras partes. Então, El Greco, né, que ele sai com a tomada de Constantinopla, nós vamos ter muitos dos artistas que vão migrando em direção ao Ocidente, né, e El Greco é um deles. Vai construir sua trajetória artística aqui na cidade. Então, as ruelas, subidas e descidas de Toledo, chegando até a sua catedral, obra-prima tanto pela sua arquitetura, quanto pelas esculturas e as pinturas que nós temos lá dentro. Nós temos Velázquez, nós temos El Greco, Caravaggio. E, então, aqui que é a Castela de Isabel, né? Então, esta região que é a Castela histórica, né? Então, que era dividido metade Leão, metade Castela, depois ela acaba sendo unificada, e essas divisões certamente são marcos geográficos também, né? Montanhas e rios, né? Que dividiam esses reinos medievais. Salamanca, então, no caminho entre Madrid e Santiago de Compostela, uma boa parada é a cidade universitária de Salamanca, uma das mais antigas universidades da Europa, onde tem as catedrais, a Praça Maior e a universidade em si. Então, se chega aqui, se estaciona próximo à Ponte Romana, se entra na cidade, e aqui nós temos uma superposição de duas catedrais, né, que fica construída ao longo de vários séculos, né? Então, uma forma complexa de visitar, com duas naves, né? A nave da Catedral Velha, da Catedral Nova. Depois se passa pelo parte universitária até a Praça Maior. Isso que a gente vai estar mostrando para vocês. Aqui é a catedral. Toda a parte né? Então, cada uma dessas igrejas, né? Ela, toda a riqueza das Américas, né? O ouro e a prata, né? Num período de contra-reforma, de Inquisição, né? Então, muito vai ser investido nas grandes catedrais. E a Universidade de Salamanca, até hoje, Salamanca é um centro de ensino, também para estrangeiros, né? O projeto Erasmus, né? Traz muito europeus de diferentes partes do continente, né? Para estudar aqui em Salamanca. E também, né? Para estudo de espanhol. A Mari, mãe da Helena, minha filha, estudou aqui em Salamanca. Então, mais uma das tantas atrações que o país tem a oferecer. Cada uma das regiões é riquíssima, né? Aqui a Praça Maior, né? Em termos de arquitetura, das artes, né? As peculiaridades regionais, a gastronomia de cada uma das regiões. E aqui o Rio Tejo, o Rio Douro, né? Desculpa, ele nasce na Espanha, e
e daí aqui na fronteira com Portugal que ele passa, tem todo o seu trajeto navegável, né? Então, normalmente a gente embarca aqui na Espanha, né, e navega até o Porto. Então, é um programa que a gente tem, Ama Waterways, que foi das viagens mais prazerosas que a gente fez, né? Exatamente desfrutando da gastronomia, dos bons vinhos da região do norte de Portugal. Voltando para a Espanha, vamos para Burgos. Então, Burgos, quando se vai de Madrid a Bilbao, São Sebastião, eu sempre recomendo parar em Burgos, porque é mais um mergulho na Espanha medieval, os seus grandes obras religiosas, como o Mosteiro de las Huelgas. E a catedral. Então, e aqui que a cidade de El Cid, o grande herói, né, do período medieval das lutas entre reinos e contra os mouros. Então, a grande catedral de Burgos, em Castela. E seguimos agora para as Ilhas Baleares. Eu vou precisar de ajuda, eu vou chamar meus universitários aí. Então, está conosco a Carla, o Ronald e a Camila. Qual dos três aí vai assumir a palavra? Eu vou assumir, porque a Camila, ela voltou para a Alemanha e eu vou falar pelos dois, por mim e pelo Donald. Então tá. A Carla é bem recente, né? Então a Carla a Carla, o Donald e a Camila tiveram agora no verão nas Ilhas Baleares e vão nos contar um pouco sobre isso. Como é que foi? O que tu achaste, Carla? Olha, nós três amamos e até pretendemos... O microfone está baixo. Está baixo? Agora está ótimo. Melhorou? Tá. Nós fomos e, inclusive, gostamos tanto que pretendemos voltar, pelo menos para Menorca, porque ficamos pouco tempo e tem muita coisa, tem muita história, tem sítios arqueológicos, é um lugar, assim, maravilhoso, tranquilo e de uma paz imensa, assim, é muito diferente. Ibiza a gente optou por não ir, porque Ibiza ela é mais da noite, ela tem uma pegada mais festa, mais agito, e a nossa ideia era curtir em família, né? Porque depois da pandemia aí ficamos tanto tempo trancados, então era aquela coisa de pegar a praia, de passear, de curtir o vinho, né? A comida. E nós fomos então para Maiorca e Menorca. Então agora eu vou. Então, a Carla falou que ficou pouco tempo, mas ela ficou 5 noites em cada ilha, né? Então... E mesmo assim, eu te digo que é pouco porque tem bastante coisa, não parece, né? Não parece, mas é pouco tempo. São muitas coisas para visitar. Então, aqui a gente tem um mapa para vocês se localizarem, né? Entre Menorca, Maiorca, Ibiza e Formentera, então na costa mediterrânea, né? Da Espanha, né? Então, aqui, para vocês verem um pouquinho melhor como elas se localizam entre elas, então, Maiorca é a maior delas, está no centro, de um lado Menorca e do outro lado Ibiza e Formentera. Esse conjunto, esse arquipélago é o das Ilhas Baleares. Se voa normalmente para elas, né? Porque dá para ir de barco ou de ferry, tem de Valência ou de Barcelona, mas leva mais tempo e pega mar aberto, então não é tão confortável, né? Então, aqui o complexo de ilhas, que durante grande parte da história teve sob domínio mouro, né? Depois Menorca sob domínio inglês, né? E hoje é o domínio do Sol, né? Então, os europeus do norte vêm para as Ilhas Baleares atrás do Sol. Então, estamos aqui com Maiorca e a Carla vai nos falar sobre nos localizar os pontos principais da ilha.
Certo. A gente chegou, então, de avião, né? Nós viemos de Valência até Palma. E eu aconselho, acho que é interessante alugar um carro, porque as estradas são muito boas, o trânsito é bem tranquilo, o pessoal é bem tranquilo, é muito bom de alugar, é tranquilo para tudo, para dirigir, para estacionar, para tudo. Então, eu aconselho. Nós pegamos, então, ficamos com o carro e fomos praticamente nas calas, né, que são as enseadas, que calas são, então, são pequenas enseadas. No final, vocês optaram por, de acomodação, de ficar em Palma como base, certo? E depois... No fim, não. No fim, nós ficamos em Palma Nova, que não deixa de ser Palma, mas é um local Aqui. um pouco... E porque nós queríamos ficar, assim, tipo um hotel, tipo, perto de algum lugar que nós pudéssemos fazer trilha também, caminhar, né? Então, essa opção de ter um hotel com um pouco mais de estrutura para a gente também poder sair para caminhar. E a minha pergunta, Carla, depois de ter ficado esses 5 dias, tu faria da mesma forma, mantendo só uma base em Palma, ou tu distribuiria uma base na costa leste, outra no norte? Olha, Beto, se tu tens um carro e tu te dispõe a andar de carro alguns dias, eu acho que tu pode ter uma base só, né? Agora, se realmente tu não quer alugar um carro, tu quer... Não, considerando de carro, então a ilha é pequena o suficiente para fazer day tours para cada uma das atrações. Sim. Se tu te organizar, pegar, que nem a gente fazia de noite, a gente chegava no Google Maps e via, olha, nós queremos conhecer o quê? Daí nós fazíamos todo o nosso roteiro à noite, e aí pegava o carro e fazia esse roteiro no outro dia. Então, se fizer isso, dá tranquilo. Aqui a Carla colocou uma colinha que ela vai nos contar. Isso mesmo. O que são as coisas que mais marcaram vocês, né? O que é mais relevante da gente compartilhar. Isso, muito relevante a questão do verão, né? Porque, por exemplo, na verdade, 1 milhão de habitantes são da ilha, e no verão quadriplica isso, né? 4 milhões. Então, realmente, é bastante movimento, né? É um verão bem intenso. E é interessante porque como tu falasse, os europeus do norte, eles descem, e é interessante que eles se dividem muito, porque primeiro vem uma parte da Europa, que são os alemães, depois vem os ingleses, que foi a fase que a gente pegou, praticamente só ingleses, depois vem o pessoal mais dos latinos, que são portugueses, espanhóis, italianos, e por último, porque os escandinavos, porque para eles, quando já está assim 19 graus, para eles ainda é muito quente. Então, os escandinavos, eles vêm depois do auge do verão pelo movimento, e porque eles ainda acham que 19 graus com aquele sol todo é uma maravilha. Então, é interessante que os próprios europeus, eles meio que se dividem em função do tamanho da ilha, né? Que é a maior, mas mesmo assim não é uma ilha tão grande. E existe, então, o turismo de verão, de litoral, e o de inverno, assim, vamos dizer, né? Um inverno que seria mais a montanha, porque é muito quente no verão. Então, para te fazer turismo de montanha, não tem condição de tu ficar escalando uma montanha ou caminhando muito, porque é muito quente mesmo. A comida, a gente gostou... Bom, a comida mediterrânea, não precisa falar, todo mundo conhece, né? É uma comida muito gostosa, saborosa, e uma grande surpresa, a questão do vinho, que eu não tinha esse conhecimento. Que eles têm a produção de vinhos, né? Que até que tu falasse do Reinado do Aragão ali, então, era um vinho doce que eles produziam, né? E tem toda a questão também dos romanos, né? Da questão da influência. E foi dizimada, toda a vitivinicultura deles foi dizimada com a peste, né, que toda a Europa sofreu. E hoje, então, são em torno de 21 vinícolas regionais deles ali, né? E hoje a Maiorca é a maior promessa de vitivinicultura de toda a Espanha, em função do clima, e em função do próprio terreno, né, do solo deles, que é um solo rochoso. E a gente gostou muito dos vinhos. E também, para quem gosta de tênis, gosta de esporte, fica na ilha o Centro de Treinamento e Educação do tenista Rafael Nadal, a gente conheceu.
Ele tem toda a questão também de educação das crianças, né? E a questão de ter boas notas e participar de treinamentos e essa questão toda de dar a força que os jovens, né, precisam através do esporte. Ele tem um museu, é bem interessante para quem gosta também ir lá. E eu acho que também uma outra questão bacana é a que a gente viu chegando uma caixa de limão importado do Brasil, com a bandeirinha do Brasil, que eles gostam muito da caipirinha, né, fazem bastante, eles têm uma bebida típica deles, que é limão com gin. Então, é interessante que o limão deles vem do nosso país, né, vem do Brasil. Eu não sei se tem mais alguma coisa, mas eu acho que... Eu vou mostrando cenas aqui, daí tu vai fazendo comentários. Então, a capital de Maiorca é a Palma de Maiorca, a porta de entrada, né? Tem todo esse que vocês estão vendo aí, a catedral, tem todo um sítio histórico medieval, né? E construído sobre uma fortaleza muçulmana, tem o Palácio do Almudaina, que é utilizado em recepções da família real, né? Então, após a reconquista, né, ou a conquista, né, então essa fortaleza muçulmana passa a ser utilizada pela corte espanhola. Tem também a Basílica de São Miguel, que ela é muito importante, porque é ali que foi rezada a primeira missa após a reconquista de Maiorca em 1229. E o cartão postal, em termos de arquitetura de Maiorca, né, é a Catedral La Seu, né, que tem uma cúpula de 44 metros de altura e é uma das maiores construções de estilo gótico do mundo. Então, aqui uma vista da catedral. Tem o seu interior ricamente decorado, inclusive, né, tem uma contraposição, ali uma soma de forças, né, artísticas, com toda uma arte medieval, mas com algumas intervenções modernistas de Gaudí. E a Praça Maior, lembra um pouco da Praça Maior de Madrid, aqui tinha um antigo convento, o convento São Felipe Neri, e foi, a parte triste, né, foi a sede da Inquisição, né, que a Inquisição, durante o século XVI, né, vai ser a Espanha como ponta de lança, né, da Contra-Reforma e da manutenção do catolicismo. E aqui pelas ruas de Palma, Arena. Só pela tua apresentação. Esse é o mesmo slide, né? Tá certo. E aqui, daí eu dividi para a Carla fazer, não sei se ela seguiu, né? A ilha em diferentes partes, né? Então, o que vocês acharam das praias do norte, Carla? Olha, Beto, eu te diria que todas são lindas, vale a pena conhecer a ilha toda, vale a pena conhecer a parte histórica, como tu falasse, mas também é muito legal e tem que se conhecer a questão do litoral, porque além de as calas são impressionantes e as calas mais difíceis de se chegar, porque tem muitas que não tem Cala escada. É uma baía? Cala é uma enseada. Então, é uma baía, uma enseada, e normalmente ela é fechada por rochedos, por paredões, né? Como se fosse os cliffs, assim, né? São cliffs grandes. E geralmente o chão das calas ele é de pedras, né? O fundo do mar ali é de pedra, normalmente. Algumas são de areia, mas mesmo assim a maioria é de pedras. E quanto mais difícil de tu chegar na cala, porque tu chega sempre em cima, né? Tu chega por cima e tu tem que descer para tomar. Então, o que a gente fazia? A gente chegava, já ia de roupa de banho, já fazia toda a descida, tomava um banho de mar, voltava e seguia para a próxima. Esse era o nosso programa, né? Porque vale a pena demais, todas são lindas, não tem e realmente assim as menos famosas, as menos turísticas, geralmente são as mais bonitas e geralmente são as que mais difíceis de chegar, então tem menos pessoas, né? É mais confortável, digamos assim, mas todas são lindas. Então, aqui uma rota que a gente aconselha nas praias do norte é começar aqui pela Cala Mesquite,
né, percorrer a Praia del Muro e chegar aqui até o Cabo de Formentor. Né? Então, é bem os cliffs, né, com penhascos que chegam até 400 metros de altura, né? E seguindo, aqui temos as praias do sul, e aqui sim, né, que são muitas que a Carla deve ter feito, tem muitas trilhas, né? Vocês fizeram algumas delas? Sim, tem muitas trilhas. Para quem gosta de caminhada, é bem tranquilo, porque, claro, a gente pegou o auge do verão, né? Então, talvez até o ideal seria não ir tão no auge do verão, né? Ir em junho ou setembro, que daí não é tão quente, para te poder fazer mais tempo de caminhada, porque realmente o calor é bem alto no verão, né? Bem quente, o sol é quente. Mas aqui, como eu te falei, tu chegava fazia a trilha, daí tu descia, tomava o banho de mar e continuava, então esse Já programa era assim, exercício foi do dia, né? Exato. Então, aqui E fechava só pela imagem dá para ver que fechava com chave de ouro, né? Então, a ideia do Macala, né, que a Carla comentou, né, então o Rochedo e a pequena baía, ou Enseada, né? Então, Eu chamaria até de uma piscina natural, né, Beto? É uma piscina natural, porque a água é bem quente, a água é uma delícia, não tem onda, né? A característica maior assim das ilhas, das Baleares, é que elas são águas calmas, que a gente pode entrar muito lá no meio né? E é quente, é transparente, para mergulho é maravilhoso. Tu que gosta de mergulho, a gente fez um passeio de barco, que também é uma coisa que a gente fez alguns passeios de barco, por isso que eu te digo que os dias são poucos, porque tu tem passeios de barcos que tu passa 6, 8 horas no barco e não é uma coisa chata, tu dá mergulha, tu vai de snorkel, tu pode fazer stand-up, e a água é quente, o sol é gostoso, então é muito bom. Para quem gosta de praia, vale a pena. E como o fundo é de rocha, né? Então a água fica mais transparente ainda, né? Do que de areia que acaba levantando, né? Inclusive a gente perguntou e são as algas e os minerais que formam esses cliffs, essa orla toda, que mantém essa água tão diversa de cores e tão transparente, tão limpa, né? Porque a gente pisa e tu sente, a Camila até chamava os cabelinhos, porque tu sente as algas, sabe? É bastante alga e a água é maravilhosa, é transparente. E além das praias, nós temos toda uma região de montanhas, uma ilha montanhosa, e na costa oeste nós temos todo um trajeto aqui da Serra da Tramuntana, com os pequenos. Olha só que se tu pega aqui de La Salobra até Gorg Blau, né? O que quem conhece a Serra do Rio do Rastro ou Galópolis, né, vai ter uma ideia do que são essas estradas, né? Então, desde 2011, a Serra da Tramuntana é Patrimônio da Humanidade, declarado pela Unesco, e com toda essa dificuldade de acesso, né, tu tem esses paraísos como o Torrent de Parré, né, um curso de água que desemboca em uma pequena praia de água azul cristalina entre o Morro de Savaca e o Morro de Sacorda. Chegaram aí nesse local, Carla? Nós fomos de barco, nós fizemos o passeio, tem até perto daí tem uma ponte natural, que é como se fossem as duas montanhas, e em cima tem a parte de pedra que liga uma à outra, né? Perfeito. Então, nós íamos de barco, sim. Nós fizemos bastante coisa de barco. E, no meio da serra, nós temos vários povoados, daqueles povoados bem pendurados no morro, né? Como Deia, com só 718 habitantes, né? Super charmosa aqui no alto da Serra da Tramuntana. Outra das cidadezinhas é a Real Cartuja de Valdemoça, que foi um mosteiro e residência do rei Sancho I de Maiorca. Seguindo para a ilha do lado, nós temos a ilha de Minorca, e uma palavra
Carla Colling dos Reis? Daí nós viemos de Maiorca, pelo porto de Alcúdia, que lá saímos de Alcúdia, que é o porto de Maiorca, e chegamos aqui em Ciutadella, no porto de Ciutadella, em Menorca. Viemos de ferry, aconselho, é bem legal, é rapidinho, é 1h15, e é gostoso, tu entra, aquela coisa do barco e do trem, né? Não tem aquela coisa do avião de tu ter que despachar, blá, então é bem gostoso, vale a pena. Eu aconselho fazer o ferry. Em Menorca, vocês ficaram também em só um local, e qual local foi escolhido? Olha, Menorca vale mais a pena ainda ficar num local só, porque ela é uma ilha bem pequena, ela tem uma estrada principal, e o resto tu vai a pé para as praias, tu vai a pé para os lugares, porque essa ilha é 5 vezes menor que Maiorca, é uma ilha pequena. Então, a gente nem alugou carro, a gente pegava, o transporte público deles, os ônibus são muito bons, funcionam. Tu tens, se tu precisa ter um horário ou ir para algum lugar, tu tem os transfer que tu aluga por internet, é fácil, funciona. Isso é uma coisa interessante, assim, as coisas funcionam muito bem, né? E é uma viagem tranquila, isso é legal. Tirando o lado do verão europeu, que foi meio complicado, mas na ilha em si, quando tu estás lá, a coisa funciona muito bem. E que local vocês pegaram como base? Nós pegamos... Donald, tu lembra qual era o lugar do hotel? Santo Tomás. Santo Tomás. Aqui, ó, Santo Tomás, aqui. bem... Okay. Isso mesmo, ficamos aí. Aí nós pegamos um hotel que eu chamo de pé na areia, né? Que tu tinhas a parte do hotel, piscina e estrutura, e tu assim, saía do portão do lounge, da piscina deles, tu estava na areia. Então, tu tinha praia, tu ia lá, tomava um banho de mar, voltava, depois tu saía, pegava um ônibus, tu ia para um lugar, tu voltava, é tudo muito perto, e eu aconselho a pegar um hotel pé na areia, porque é bem gostoso. E do que a gente vai estar mostrando nos próximos slides, aqui nós temos a Ciudadela e Sim, vale muito a pena conhecer. Marrom, que é a capital, né? Então, aqui algumas também, a colinha de Carla. Isso. A Menorca, então, como tu falasse da Unesco na outra lá, que é o castelo, né? Se não me engano, é o castelo. Aqui a Menorca foi eleita, então, em 93, a Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco. E isso é uma coisa que eu até coloquei ali, a mistura do mar e do campo. Ela é muito... Ilhas Baleares, mas a Menorca é muito diferente de Maiorca. Menorca, ele é uma ilha tranquila, calma, onde vai muita família, vai muita gente de mais idade, porque ela é muito tranquila e tem essa questão do mar. Até a temperatura em Menorca é menor, porque ela é toda cercada de uma biosfera, é muita floresta, muita mata. Então, ela é uma ilha com mar e com floresta. Ela é muito preservada, é muito gostosa. E é uma população pequena, né? 100 mil habitantes. Quantos tem em Porto Alegre? Eu acho que é menor que Porto Alegre, né? Em toda a ilha. Então... Porto Alegre tem 1,5 milhão. Ela pois é. É 10 vezes menor que Maiorca, né? Exatamente, Maiorca é como se fosse Porto Alegre, um pouco, né? E Menorca, então, é 10 vezes menor que Porto Alegre. Então, é uma ilha pequena com pouca população, e vale muito a pena. Vocês vão ver agora nas imagens aí. Então, Velha e Bela, um atraente povoado da costa oeste, com porto pitoresco e um cênico bairro antigo, né? E essa combinação de velas com o povoado, né? Que ele sempre tem um resultado muito cênico, né? E a cidade mais histórica é Ciudadela, ela tem uma longa história, né? Foi fundada pelos cartagineses, né? Que são os fenícios, que se instalam no norte da África, na Tunísia, e vão ter sua base ao longo da costa
da Península Ibérica e nas ilhas, né? Então, nós vamos ter aqui a cidadela fundada pelos cartagineses, na época dos mouros, que controlaram a Espanha durante quase 8 séculos, era conhecido como Medina Minurca, e a cidadela foi quase destruída durante a invasão turca de 1558, e grande parte da cidade foi posteriormente reconstruída no século XVII. Foi a capital de Minorca até a chegada dos britânicos no início do século XVIII. Então, aqui o centro principal, com os edifícios do século XIX, da cidadela, e a 7 quilômetros ao norte da cidadela nós temos a Ponte Nath, né, com paisagens, essas falésias verticais, né, rochosas, e a bela cidade de Mal, já na outra ponta da ilha. Na outra ponta, é. O Castelo de São Felipe, construído no século XVI, sob controle na época do período britânico, tornou-se uma das maiores fortalezas da Europa. Quando a Espanha recuperou a ilha, em 1682, o rei Carlos III mandou destruir o forte, né, que representava o poder colonial britânico. E a última ilha que a gente vai mostrar aqui, bem rapidamente, é a Ibiza, a ilha do sol, da noite, das baladas, né, mas também com extrema beleza natural, né, e aqui uma ideia da noite. Com isso, a gente termina a nossa apresentação de hoje. Queria agradecer muito a Carla, o Donald, a Camila por compartilhar as informações desse verão balear com a gente. E queria agradecer a Andressa, que está indo aí com a gente, e convidar vocês para o próximo episódio. Vamos aqui para o share screen. Ixi, ok. Não, desculpa, seguimos para a Catalunha, né? Então, temos aqui, vocês ouviram muito falar, né, de 2017, quando eles declararam independência, daí tiveram Madrid, que teve que arregaçar as mangas e dizer não, né, principalmente porque se a Catalunha, que é a região mais rica da Espanha, se declara independente, depois nós temos o País Basco, que durante décadas teve o ETA, né, um movimento armado pela independência do País Basco. Nós temos a Galícia, que tem um certo teor também nacionalista, né? Então, aqui é a Catalunha, e o centro é a belíssima cidade de Barcelona. Então, Barcelona combina cidade, história, cultura, arte, praia, né? Então, nós temos tudo aqui no entorno na cidade, no seu entorno. Então, o Porto, a Barcelonete, a Las Ramblas, o mercado da Laboquerias, né, com todas as suas cores ou sabores, né, como todo um mercado, né, que enriquece todos os nossos sentidos. Então, as gurias, o Porto de Barcelona. Então, é agora uma viagem por Gaudí, Arte Nouveau, o Parque Güell, a Sagrada Família, que até hoje não foi concluída, né? Então, ele não tinha projeto, ele ia fazendo, né, como se estivesse modelando. Então, toda essa loucura de formas. E alguns dos prédios comerciais, né, de Gaudí, como a Casa Batlló.
as formas na sua expressão mais enlouquecida possível. La Pedreira, Casa Milá. O Museu Picasso. E o Palau da Música Catalana, sempre com um repertório maravilhoso musical, com seus vários salões. E a Fundação Miró, então, mais um dos grandes artistas que eu amo, espanhóis. E ao sul de Barcelona, nós temos Valência. Então, Valência tem o centro histórico, El Carmen, e a Cidade Velha. Então, sempre todas as cidades junto ao mar e com o rio, né, elas são muito interessantes. Então, a gente divide a cidade em termos de explorar nessas 5 áreas. Os Jardins do Túria, né, é todo um parque planejado ao lado e sobre o rio Túria, capitalizado nos anos 60. E Valência, século XXI, né? A Valência dos arquitetos Félix Candela e Santiago Calatrava, o que fez o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro e o World Trade Center Transportation Hub em Nova York. Aqui a gente tem a Cidade das Artes e das Ciências, né? É todo um complexo cultural e de entretenimento fantástico, né? Aqui o Palau de las Artes Reina Sofia, que vale só pela arquitetura dele, né? A maior sala de cinema da Espanha no hemisfério, né? O oceanográfico, né? A gente já se encanta com o aquário de Lisboa. Aqui em Valência nós temos o maior aquário da Europa, e o legal é que cada parte do oceanográfico de Valência tenta dar conta de um ambiente aquático: Mediterrâneo, as zonas úmidas, temperadas e tropicais, os oceanos, os polos e o Mar Vermelho, né? E também se dedica à pesquisa. E o País Basco, então estamos lá em cima. Então, o basco é uma língua não indo-europeia, não tem relação com qualquer outra língua do continente, né? Isso e mais a geografia deles que os manteve isolados. Existe uma parte basca no sul da França e uma parte basca espanhola, e ambos lutaram, né, para ter uma independência basca, tirando essas porções desses 2 países, né? No século, os conflitos começaram durante o período do Franco, a ditadura de Franco, que vai de 39, né, até 75, eram proibidas as línguas locais, né? Então se fez, ele tinha uma frase que se és espanhol, fala espanhol, né? Então não vai falar catalão, galego ou basco, né? Então tinha toda uma supressão das autonomias regionais, que após a democratização do país, em 75, eles vão conquistando, né? E Mazueta, que era um movimento pela independência, né, queria ainda mais, não só autonomia, mas até a independência, né? Então, hoje, feito um acordo de paz ali, mas continua sendo uma região onde tem uma forte identidade que os difere de todo o resto da Espanha. Bilbao, no País Basco, nós temos a obra da contemporaneidade, que é o Museu Guggenheim. Olha só que fantástico.
Então, vale a pena visitar a cidade, além do porto, da região do Porto revitalizado, o Museu Guggenheim. E com essas imagens, a gente se despede da Espanha e convida vocês para a gente mudar de continente. Então, o episódio 71 nos leva para a Indonésia. Então, espero vocês aqui no dia 29 de agosto. Então, depois vamos ter o Paquistão, Inglaterra, Sri Lanka e Suíça. Então, vocês todos, quem eventualmente não está inscrito ainda para receber nossas lives, só me manda uma mensagem aqui para o meu WhatsApp, que está na tela, que eu te coloco nos grupos. E vocês podem acompanhar todos os episódios anteriores no YouTube, né, no Trip Travel Tour. Ali vão estar os 69 episódios anteriores, né? Então, a gente agradece muito a presença de vocês, agradece a Andressa, a Carla e sempre essa seleta audiência ali, comandada pela Lenita, Ana Lusa, Thaís Mota, a Sandra Brod, o Pedro Volkmann, Maísa Eichel, né? E muitos outros mais. Carla, podia fazer um Grand Tour em Espanha, né? Merece, né? Merece. Que lindo que está o teu fundo aí, todo blur, ficou ótimo. Valência vale muito aquela parte do museu ali, Beto. Certo. E, Carla, muito obrigado. Nada, Beto, imagina, obrigada pelo convite também, oportunidade. E está com bronze ainda das Baleares. Sim. Andressa, você está ainda por aí? Estou aqui, quero me colocar à disposição também, se quiserem algumas dicas de locais para assistir bom flamenco, eu passo para o Beto e vai ser uma honra compartilhar com vocês. Então, Andressa, tem apresentações regulares ou tipo toda sexta-feira? Não. Toda semana, os dias. Tá, mas para quem quer assistir. Sim, claro, lógico que final de semana temos mais locais, né? E eu não citei isso, mas para fechar, tem tanto espetáculo de teatro quanto tablaus, que seriam bares dedicados à cultura flamenca, quanto penhas. As penhas são realmente lugares mais raiz, onde se reúnem aficionados, que é como eu me considero, aficionados pela cultura flamenca. Então, eu posso passar essas dicas para quem quer ver algo mais grandioso, né, de teatro, ou quer ir num lugar mais intimista e entender mais como é que funciona esse lifestyle flamenco, vá a uma penha, né? Andressa, eu estava perguntando... Para ver um bom vinho de Jerez, um vinho dulce de Jerez, por exemplo. Mas para assistir aqui em Porto Alegre, no teu espaço, ou como funciona, ou depois tu me passa que eu divulgo aqui para o pessoal, então. Maravilha. A programação. Um abraço, Marisha, muito obrigado por nos cuidar, né, nessa host dessa noite, e queria desejar uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigada, Beto. Tchau. Tchau. Tchau, povo. Bom vir. Boa semana. Beto. Tchau. Até a próxima.